Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e o meu convidado de hoje, ele é compositor, cantor e veio diretamente de BH aqui para o nosso programa. Eu estou aqui com o meu convidado Gil Avilar, seja muito bem-vindo. Boa noite para todos, que Deus abençoe. É um privilégio estar juntamente com vocês aqui e poder compartilhar, de um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida e poder falar daquilo que o Senhor tem semeado e consequentemente eu sei que vai tocar muitas vidas, porque o propósito é esse, Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, por ter aceitado o segundo convite, porque ele participou aqui da rádio também, do programa do Incomparavelmente Lindo. Eu falei, não, eu tenho que trazer esse rapaz aqui também para compartilhar com outra audiência. Realmente é um testemunho muito lindo que você tem, a sua trajetória. E hoje você vai compartilhar aí, com o pessoal que ainda não conhece. Verdade. E é um privilégio estar aqui cumprindo parte já da promessa que Deus prometeu, eu não esperava, foi um convite que veio do céu mesmo. Eu vejo como que o Senhor tem feito através dessa programação daqui, eu tenho acompanhado, e quanto é maravilhoso ver a transformação, a graça, o favor do Senhor Jesus fluindo através daqui. E eu tenho, consequentemente, eu sei que essa noite também será marcada pela presença dele. Amém, amém. Inclusive para mim, porque Deus sempre tem algo reservado e eu sempre recebo muito dos convidados e hoje não vai ser diferente. Amém, com certeza. Vamos deixar o rio de Deus fluir aqui. Isso aí, que bacana. Falando um pouquinho assim da sua caminhada um pouquinho antes de Cristo, de você entregar a vida para Jesus, com 8 anos você começou ali a ter um contato com a palavra de Deus. Na realidade foi muito cedo até esse contato. Como foi esse processo até, realmente a conversão, o batismo e a decisão, Então, tudo começou ali muito cedo e também eu tenho muito relacionado a ver com o dom que cada um de nós carregamos, Até mesmo desde pequeno eu sempre fui uma pessoa muito sensível ao espiritual. Então, eu desde pequeno eu ouvia, via coisas, vultos, Então, já era muito sensível e era muito atacado quando criança, desde pequeno. Então, a gente tinha um local onde a gente tinha uma padaria. E a menina que estava com nós, que trabalhava para a gente lá na época, ela era cristã. Ela é até hoje, graças a Deus. Ela é cristã. E aí ela fez um convite, falou com minha mãe, deixa eu levar ele na igreja. Tenho certeza que isso aí vai acabar e tal. Porque eles ficavam assustados, eles não eram cristãos, então eles ficavam assim, o que está acontecendo com ele? Que voz é essa? Minha filha está ficando doida? E aí, quando ela fez esse convite, eu fui e me apaixonei pela igreja, pelos cultos, pelas canções, pela dança, porque era muitos trabalhos envolvidos. Então eu estava sempre inserido com elas. Eu ia nas agendas que elas tinham um grupo de coreografia e eu ia, e aquilo me encantava, o louvor. E quando eu tive esse contato, veio uma paz tão grande e foi dissipando aquelas vozes. Porque eram vozes malignas, E eram muitos pesadelos. E a última vez que eu tive um pesadelo assim, mas eu tive uma visão clara da volta de Cristo. Naquela época eu não entendia, não sabia que era isso. Mas era como se tivesse uma perseguição muito grande, em massa. Demônios arrastando pessoas, destruindo vidas. E quando eu me vi assim em um beco sem saída, veio uma luz muito grande no sonho, um clarão. E esse clarão foi dissipando todas aquelas trevas, foi sumindo todos aqueles demônios. E vinha, literalmente, Jesus sobre as nuvens. Hoje em dia eu consigo entender, com a leitura da palavra, a gente vai tendo relacionamento com Deus. Então, eu via literalmente ele descendo sobre as nuvens e rodeado de anjos. E eu só via que ele estava com as mãos estendidas assim, e aquele clarão, e aí eu acordei. Eu só sei que eu acordei já em paz, uma sensação que eu nunca tinha sentido antes, e foi o primeiro contato assim pessoal e uma visão bem clara do céu, de Deus vindo resgatar a sua noiva, trazendo a promessa para nós. Então, a partir disso, eu sempre estava ali ligado. E aí eu tive que sair dessa congregação porque a gente sempre mudava. Depois disso, a gente estava sempre mudando. Minha família mudava para outro bairro, aí ia para outro lugar. Aí eu começava a estar ali inserido de novo na igreja e tal, começava a acostumar, a gente mudava. Eu tinha que ter outro processo de procurar outra igreja. Então, até mesmo por isso que demorou muito do meu batismo, sabe? Você me perguntou a questão do batismo, como que foi.
demorou exatamente por causa disso. Porque a gente sempre começava a acostumar com o local, aí eu começava a ir de novo, tinha que interromper. E aí no lugar onde a gente estamos morando hoje, até hoje, graças a Deus, paramos. Aí lá eu tive, já tinha aquela sensação, Deus, eu quero batizar, eu quero ter uma coisa mais íntima. E ali eu desci as águas, sabe, nessa congregação, na IPOEC, né, que é a Oficina Espiritual de Cristo na época onde eu congregava. E ali eu tive aquele encontro. Só que foi extraordinário, foi bênção, aprendi muito, mas eu tive que quebrar alguns paradigmas, né? Para poder romper, né? Mas foi muito bom. Foi aí que eu tive a real conversão e aquela entrega, ter conhecimento mesmo da palavra, porque eu não tinha quem me direcionasse nesse sentido. Quando eu começava a ter alguém, eu tinha que mudar, né? E eu, para ter confiança, era muito difícil para mim. Então, foi aos poucos, sabe? Deus foi trabalhando bem aos poucos e ali Deus foi tratando. Acho que foi essas perguntas todas que você falou, né? Sim, 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 Se eu maravilha. tiver... E que bacana, porque assim, você com 8 anos lá atrás, o Espírito Santo já ministrava no seu coração, mesmo sem você saber que era o Senhor ali, né? Que bacana. Então, tudo aquilo que você sentia quando era criança, você foi na igreja e teve essa revelação, né? Essa visão, e você foi sendo curado aos poucos também. E os seus pais não eram cristãos e mesmo assim eles deixaram você ir para a igreja. Isso que é muito bacana também. Sim, exato. Eles não tinham nenhuma objeção, sabe? Eles até gostavam, porque era onde que eles vinham que estava tendo algo transformador em mim. Né? Eles estavam vendo, tipo, aquele menino que era muito acanhado, né? Mais introspectivo, né? Até mesmo porque eu não era muito de falar, não era muito de estar até mesmo fazendo o que eu tô aqui hoje, né? E aí, nunca me vi nisso aqui, porque eu tinha muito receio, sabe? Então, foi um trabalhar de Deus mesmo muito grande. A igreja em si, o congregar, estar inserido ali com os irmãos, foi um lugar onde me lapidou muito e trabalhou muito em muitas feridas, que aí eu penso o seguinte, não é que eu não era assim, eu acho que pelas feridas que foram causadas, a gente acha que a gente era daquele jeito, mas Deus nos traz para fora. Ele nos traz para quem nós somos na realidade. É aquilo que ele planejou sempre, né? E foi maravilhoso, porque foi através disso que tudo foi fluindo, né? Começou a mudar também, né? Exato. E essa questão também, geograficamente falando, de você ter que ir para outro lugar e conhecer outra igreja, talvez outras pessoas não conseguiriam se manter no foco, né? Porque, eu saí daqui, eu gostava daqui, aí vai para outra cidade, às vezes também não tem esse tempo de adaptação e poderia até sair da igreja, mas não, você se manteve firme e teve a convicção que você queria Jesus, que você queria um relacionamento a mais com ele. Isso também, gente, é fundamental e você teve esse entendimento e Deus começou a tratar você. Eu queria que você também falasse dessas coisas, né, de alguns complexos, de algumas mudanças que você sabia que precisava e Deus foi lá e você deixou também, né, abriu as caixinhas para Deus trabalhar, porque, gente, sem abrir a caixinha não dá, né? Então, foi um período de transformador. Eu falo que foi uma desconstrução. E até mesmo trazendo à tona aquilo que Deus tem para nós, né? Falando, filho, eu tenho tudo isso aqui para você. Eu tenho exatamente essas coisas aqui para você. E para mim parecia muito distante tudo aquilo, porque eu não me via, não me encaixava em mim. Eu pensava, ai gente, eu quero o trabalhar com Deus, eu quero muito... eu acho que é mais evangelístico, no cantinho assim, eu evangelizo um, converso com o outro e tal. Eu sempre amei o louvor, mas nunca me achei que eu tinha capacidade para isso. E Deus teve que quebrar isso. Para romper comigo, ele teve que quebrar isso e falar, filho, está na hora de você quebrar esse complexo. Porque na infância, na infância, na escola, eu sofri bullying, porque na época eu fui muito gordinho, e depois fui muito magro, por ser cristão também, né, por não seguir os mesmos padrões do mundo. Então, você já sabe, né, o quanto que teve chacota, um monte de coisa. E aí eu falava, ai não, eu quero desaparecer, não quero aparecer, não quero que ninguém me veja. Para mim, o quanto mais eu passasse despercebido, para mim era melhor. E aí, quando eu batizei, porque foi um ano quando a gente foi para essa casa, agora onde nós estamos morando ali, né, em BH ali, para mim foi libertador, porque tipo assim, saiu para fora o verdadeiro Gilson.
Saiu para fora aquela pessoa espontânea, aquela pessoa que sabe conversar, sabe fazer coisas. E Deus começou a tratar lá dentro do colégio. E eu comecei a ser luz ali. Foi inserido primeiro um teatro que a gente fez. Que eu falei assim, gente, estou fazendo teatro para todo mundo ver aqui da escola como que está sendo isso aqui. Senhor, não sou eu. O que está acontecendo? E aí Deus foi trabalhando. E aí foi trabalhando essa espontaneidade. E quando Deus começou a falar sobre chamado comigo, teve um tempinho que aí nesse meio tempo eu me esfriei um pouco, sabe? Pelas amizades, né? Aquela época de mais jovem. E aí eu fui saindo um pouquinho dos trilhos, mas Deus falou de novo, filho, não é isso que eu tenho para você, não. Vamos voltar aqui para o centro, vamos voltar aqui para a realidade, porque por mais que eu estava dentro, eu não estava, sabe? Sabe aquela coisa, um pé dentro, outro fora. E aí eu falei assim, Deus, isso não sou eu, não é isso que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor tem outra trajetória para mim, e eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E teve um festival na época lá, foi em Santa Luzia, perto ali de BH, pertinho, a cidade pertinho. E aí teve um encontro lá, que era, se eu não estou me enganado, eu esqueci o nome agora, misericórdia, fugiu o nome. Mas foi o Festival de Esperança, lembrei. Festival de Esperança. E literalmente foi uma esperança, renovando de novo a essência, aquilo que Deus me chamou. E mesmo já tendo batizado, mesmo tendo já aceitado Jesus, eu me senti na necessidade de renovar meus votos, porque eu me sentia distante, sabe? E eu falei, Deus, aqui, agora vai valer o que o Senhor quiser para a minha vida. Agora vai valer o que o Senhor está querendo fazer através de mim. E eu quero descobrir o meu chamado. Aonde o Senhor quer me usar? Então faz a tua vontade. E ali Deus foi tratando, foi trabalhando e foi me direcionando no ministério. E aí foi aonde eu menos esperava, mas é aonde eu mais amava, né, que eu achava que não tinha capacidade, foi através do louvor e da palavra. E literalmente onde eu não queria estar em evidência, ele me colocou. Nossa, só um parênteses aqui. Sim. Então, em nenhum momento antes de você ter esse diálogo com Jesus, você não cantava? Não cantava. Nem passava assim pela sua cabeça e tal? Nada, gente? Não. Por incrível que pareça, eu sempre amei o louvor. Sempre olhei, assim, até pessoas com referências para mim e falava, nossa, uau. Aí eu falei, mas isso não é para mim. Eu falei, não é para mim, Senhor. Eu acho que isso não é para mim. Para mim é nos bastidores mesmo. Eu não tenho que estar em evidência. Não, acho que não é para mim. E aí, depois desse papo com Deus, Deus foi mostrando que era ali que ele queria usar e você também aceitou, mesmo tendo seus Sim. complexos ali de não querer aparecer e até mesmo de achar que você não era capaz daquilo. Exatamente. Porque aquela palavra que eu falei com ele vai valer o que o Senhor quiser. Né? Vai valer a sua palavra que o Senhor dizer para mim. Então, foi literalmente, ele me direcionou e eu falei, pai, ok, o Senhor sabe dos meus medos, das minhas inseguranças, mas sobre a tua palavra eu vou. Se o Senhor me direcionou, se eu estou me direcionando para isso, esse é o propósito que o Senhor tem para a minha vida, eis-me aqui, Senhor. Fiz igual a Isaías, eis-me aqui. Por mais que muitas vezes eu sou Gideão, eu falo pro pessoal, gente, tem hora que eu sou Gideão, eu fico perguntando, Deus, você vai escolher logo eu e tal, né? Aquele papo de Gideão. E aí eu falei assim, não, Deus, se o Senhor falou, agora eu vou. E não tem como, porque ficou de uma forma muito clara. Para Deus escancarou bem assim, falando assim, filho, para você não ter dúvida, eu vou tirar todas as suas dúvidas. E ele teve essa paciência toda comigo. E eu fico, tipo assim, vendo o cuidado e o amor e o zelo dele, porque eu fico olhando, gente, só esse Deus mesmo, para poder me amar de tal maneira, para ter paciência com todas as minhas peculiaridades, né? Porque cada ser humano é único, né? E a gente vê que a gente tem as nossas falhas, a gente tem os nossos medos. E Deus vai e fala, filho, tudo bem, eu estou com você. Vou te mostrar que você vai fluir nisso. E só entrar um parêntese, porque quando eu era criança, mas tem muito atual com o momento que eu estou agora, Deus falou comigo, sussurrou comigo, quando eu estava vendo um programa de TV. E ele falou, ainda você vai estar lá. E eu falei assim pequeno, não quero não. Eu não quero estar em evidência, isso não é para mim. E onde eu estou hoje, né? Ó, glória a Deus, Glória tá vendo? a Deus. O E que aí Deus promete, ele cumpre. E Mas ele esse é só o cumpre. primeiro de muitos, em nome de Amém, Jesus? amém, eu creio nisso. E então eu fiquei assim, Deus, eu só estou à sua disposição, eu só quero fazer a sua vontade. E tem sido até aqui isso e vai ser até o dia que ele vier nos buscar.
Amém. Que Né? lindo, gente. Sabe o que eu acho incrível de Deus? Porque ele deixa claro também que é ele quem faz. Então, Exato. assim, ele vai escolher alguém que é muito, assim, improvável. Pessoas que não querem aparecer, pessoas que nem têm aquele dom, talvez, né, já evidente, para mostrar que é ele que capacita. Então, eu acho incrível. E a gente sempre vai achar que a gente não é capaz. Sempre. A gente vai olhar e falar, não, isso daqui é muito difícil, eu não sei como fazer. Até que a gente fala assim pro chamado e aí a gente vê e fala assim, nossa, mas eu acho que eu nasci para isso mesmo. Aí você até se surpreende, né? Como eu achei que eu não sabia e agora tô mandando tão bem assim. Então, às vezes, né, a gente pensa, poxa, será que é isso mesmo que Deus quer? A gente entra na dúvida, mas quando Deus começa a fazer, parece que a gente nasceu exatamente para fazer aquilo que ele pediu. É exatamente isso que você falou. Eu pensava assim, gente, não é. Mas Deus colocou um amor tão grande. Já tinha, né? Mas ele trouxe essa capacitação e saber que, filho, é igual a palavra dele diz: não é sobre você. Você está falando é sobre mim. Você vai falar é sobre mim. Não é de você. Não é quem você é. Mas é quem eu sou. Então, quando a gente fala de Cristo, a gente fala dele, a gente fala do amor dele, as coisas fluem, não precisa de muito. É o pouquinho que a gente tem que ele quer que transborde para a vida dos outros. Para que outros se identifiquem com a gente e falem assim: também pode ser possível na minha vida. Se ele está fazendo na vida dele, quem dirá na minha vida? Entende? Então, é igual você falou, é exatamente a pessoa focar nessa palavra, em saber de quem que eu estou falando. É dele. Se é ele que vai fazer, ele só quer um coração disposto. Né? Então, é essa disponibilidade, né? Você está disponível, com o coração disponível, você querendo fazer a obra. E você até, né, chegou a perguntar para Deus, aonde o Senhor quer me usar? E isso é muito lindo, porque você já estava com o coração queimando ali para fazer a obra de Deus. Só que ainda não tinha muito a direção. Por isso que eu perguntei se você não cantava quando criança. Porque se eu vejo você cantar hoje, eu falo, meu, como assim? Nasceu pronto, menino. Eu cantava, mas eu cantava pro meu chuveiro. Eu me derramava ali, ó, no meu quarto, No no secreto, no chuveiro, no secreto. secreto. Alguém ouvia, eu já, ó. Que bacana. E como foi o clique, assim, depois desse bate-papo com Jesus, assim, que veio mesmo, ó, agora eu tenho um ministério, canto pra Jesus. Como foi esse start? Então, eu tava em um lugar ainda mais pro louvor, assim, pra ministração de louvor. Eu fui para um outro lugar que Deus me direcionou depois que eu estava nessa igreja, né? Deus me direcionou para outro lugar. Totalmente diferente daquilo que eu sempre tive habituado, que é igrejas batistas. Sim. E eu fui pra Assembleia. E aí, tipo, teve muito estranhamento, né? E aí, lá era muito coral, cantar individual, né? E lá teve uma das regentes lá que escutou eu cantando no meio daquela multidão lá, porque ela fazia música, né? E ela falou, você canta bem, você vem pra frente. E mandou eu cantar, fazer o solo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Olha, você estava escondido Eu tava lá. escondido, eu era daqueles que escondia lá atrás mesmo. E ela ouviu minha voz. E aí eu falei assim, Deus, né, se o senhor tá me empurrando. E literalmente Deus me empurrou. E Deus falou assim, ó, eu vou te empurrar, filho. Já que você não tá querendo ir, eu vou empurrar, eu te dar o empurrão. E foi quando eu tive esse contato. E eu falei assim, Deus, se o senhor tá me direcionando pro louvor, é isso que o senhor quer de mim mesmo, vou me preparar. E aí eu comecei a estudar música, né? Fui primeiro para uma ONG que dava aula de música. Aí de lá eu já fui para para uma escola mesmo, né? E aí lá eu fui me preparando, né? Então eu fui tendo essa busca, essa sede, sabe? Por pela música. E aí eu fui e falei assim, porque por mais que tenha, a gente já tem o dom natural, já tenha tudo, mas a gente tem que aprimorar aquilo que Deus nos dá. O talento que ele nos dá é igual a parábola dos talentos. A gente tem que aprimorar, a gente tem que multiplicar esse talento. A gente tem que fluir mais, porque é lindo ter uma voz linda, bela, sim, mas também tem que ter unção. Mas as duas coisas podem andar juntos. Porque muitas vezes tem esse mito, né? Ah, não, tem a unção, acabou. Não, você tem que Pode ter. cantar de qualquer jeito. Não pode, gente. Para Deus é com excelência. Se no mundo aí fora as pessoas cantam secular e fazem, né, o que fazem, porque para Deus não pode ser com excelência? Né? A gente tem que aprimorar. Muitas vezes a gente vê as pessoas dando desculpa, né? Ah, mas eu tenho essa limitação, tenho isso. Não, tenho certeza que tem alguma coisa que você pode fazer. Eu sei que você tem um pouquinho aí que você pode multiplicar.
Entendeu? Então, foi o que eu fui fazer. Eu falei assim, Deus, eu quero te servir com o melhor. Por mais que não é o melhor ainda que eu espero, mas eu sei que eu já estou mais longe. Eu estou mais perto daquilo que o Senhor quer. Então, é passo a passo, né? Porque a vida cristã também não é o tempo todo, somos perfeitos. Não. A gente está num processo constante. Então, todo dia a gente aprende algo novo. Todo dia a gente se aperfeiçoa mais. E por que não naquilo que Deus nos deu, né? Nossa, é verdade. E bacana você trazer isso, porque muitas pessoas, elas até querem, têm disposição ali para fazer a obra de Deus, mas elas não investem nelas. Então, assim, pô, você tem o dom, você já nasceu de alguma forma já com um talento. Só que você buscou ainda aprimorar ainda mais para fazer com excelência. Porque é bacana você cantar bonito, é bacana você cantar com unção, só que se você acha que não tem que investir, porque é um investimento, você está investindo no reino de Deus, eu sempre falo isso, investe tudo o que você puder, dentro das suas possibilidades, porque primeiro é para Deus, então você tem que fazer com excelência. E você fazendo um bom trabalho, se aperfeiçoando, certeza que você vai alcançar mais vidas, porque é muito bacana você ouvir uma voz afinadinha, né? Com certeza. Nada contra, gente, quem, né, ainda não está ali preparado e precisa, mas está ali fazendo a obra de Deus, porque eu já fui em muita igrejinha, ainda mais de bairro, e o pastor dá muita oportunidade para outras pessoas, e às vezes ela vai lá cantar, só que assim, ela não é cantora, ela é adoradora e tá lá e vai cantar um louvor. Então, muitas vezes, aquela pessoa não canta bem, mas, cara, ela tem uma unção que enche a igreja ali do poder de Deus, né? Mas não que ela também tenha que ficar só na unção, ela tem que também investir, claro, assim que ela puder, para se aperfeiçoar no canto. Que foi o exemplo que você deu aqui. Você foi buscar isso é muito legal. Com certeza. E a gente vê exatamente isso. A pessoa já carrega uma unção. Então, por que não aprimorar aquilo que Deus está dando, né? E no momento certo, Deus vai abrir as portas para que você possa avançar. E até mesmo porque a palavra de Deus diz o quê? Bate na porta, porque eu vou abrir. Clama a mim, eu vou te responder. Então, era o desejo do meu coração. Pai, o Senhor está vendo que nessa hora eu não tenho recurso nenhum. Mas eu sei que o Senhor é o dono do recurso. E eu sei que o Senhor vai abrir as portas para que eu possa alcançar aquilo que o Senhor me prometeu. Porque aí eu sempre falava com Deus, Deus, a promessa não é minha, é sua. Então, o Senhor vela sobre a sua palavra. Então, eu vou confiar na sua palavra. Eu vou confiar naquilo que o Senhor me prometeu e eu sei que o Senhor vai abrir as portas. E foi assim, sabe? Dando passos de fé também. Porque a gente tem que exercer a nossa fé. Exato. A gente tem que buscar. E Deus foi abrindo as portas, sabe? Para poder tanto aprimorar, quanto as canções também, né? Então, foram coisas que eu clamei, que eu busquei, eu paguei o preço. Eu falei, não, Deus, eu quero te servir com o melhor. Eu quero que essa fonte jorre através de mim também. Eu não quero só beber da fonte dos outros, não. Eu quero que esse rio flua através de mim para saciar a outros, para contar aquilo que o Senhor fez por mim. Né? Nossa, muito legal também. E você falando nisso, né, também das composições, que Deus também derrama isso sobre você, ó. Que maravilhoso. Queria que você falasse também como que é esse processo também de compor. Sim, então, como eu disse, eu comecei numa busca, sabe? E eu continuei buscando da presença de Deus e falando com o Senhor. Deus, eu quero compor para o Senhor. Mas eu não quero compor simplesmente aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou passando, não. Mas eu quero compor sobre a sua palavra, sobre o que a sua palavra faz, o que a sua palavra fez comigo, tem feito através de mim e o que vai fazer através de outras vidas. E aí eu comecei esse processo buscando, sabe? Comecei buscando e eu tinha um monte perto lá de casa e a gente descia todo dia indo lá, buscando e aquela oração contínua. E Deus começou a falar e teve uma igreja que eu fui visitar e aí Deus usou essa irmã poderosamente para falar comigo. E não tinha como eu falar assim, não foi de Deus. Porque ela falou aquilo que eu estava no secreto. Exatamente. E Deus contou tudo para ela no secreto. Hoje essa irmã já foi para a glória, mas a diaconisa Heloísa, ela foi tremendamente usada para falar sobre a minha vida e derramar coisas que eu nunca imaginei. E Deus foi falando através dela. Eu vou derramar canções sobre a sua vida. E nos momentos mais difíceis, não preocupa não, filho. Mas vai ser onde eu vou te derramar mais o bálsamo. E foi assim. E passou nem 2 semanas, veio 5 composições no dia. Em um dia? Em um dia. Em um dia veio 5 composições. E aí era como se
a fonte estivesse jorrando mesmo, sabe? E não parasse de jorrar. E o tempo todo compondo. Hoje em dia não é com tanta frequência assim, mas vem as canções. E foi um processo tão maravilhoso porque eram canções que não simplesmente falavam da minha dor ou de algo que eu estava passando, mas era literalmente a palavra cantada. E foi tremendo, porque é aquela coisa, primeiramente, ela vem aqui, ela bate aqui, né? Ela flui aqui dentro. E aí eu ficava assim, gente, será que eu posso cantar isso? Mostrava para um pastor, para um líder, e falei, eu posso cantar? E aí ele falava, não, pode, tá a Bíblia, meu filho, pode ficar tranquilo, que é a Bíblia cantada. Então não precisa ter preocupação. E eu ficava muito motivado naquilo. E eu falei, Deus, eu não acredito até hoje. Não acredito até hoje que o Senhor derramou essas canções. Porque, entrando em um parêntese, eu tive que, voltando àquilo, eu tive que quebrar os meus paradigmas. Eu tive que quebrar aquela coisa de me ver inferior, sabe? Aquele senso de inferioridade, de, eu não posso, eu sou pequeno. E Deus tratando, filho, não. Se olha com meus olhos. Vê como eu te vejo, sabe? E ver isso fluindo foi algo extraordinário. E aí Deus já derramou logo 5 canções de uma vez só pra você falar assim, não, eu já entendi. Exatamente. Ele falou assim, pra você não ter dúvida, vai ser 5 a porção. E você sentiu o quê, assim? Porque foi uma promessa de Deus ali na sua vida. E aí você fez, né, as composições e de canções, assim, você já gravou as 5? Como que ficou esse processo de música? Então, depois que já veio essas canções todas, vieram muitas canções, né? Mas que eu gravei foram 6. Foram 6. Foram 6 singles, né? 6 singles. Que agora é tudo moderno, né? Era digital, não é mais agora, CD. Na época tava saindo o CD. Ainda tava nesse processo de mudança. Na época que eu gravei, foi 2017. Tava saindo, sabe? Então tava saindo do CD para ir só para plataformas digitais. Mesmo assim, eu fiz as plataformas digitais também, tá, gente? Ó, então fica ligado. Já fazendo meu mexer. Então. Tá certo, tá certo. Então, já fiz tudo. Porque, tipo assim, eu tinha aquela coisa assim, eu quero CD também, sabe? Eu tinha aquela coisa assim, eu quero ter um CDzinho. Então, mas foram 6. E aí eu tive que fazer aquela coisa assim, aquela escolha, né? Eu falei, Senhor, me guia aqui, me mostra qual delas que o Senhor quer que eu grave, porque eram muitas. Você teve que fazer também uma seleção de tantas que Deus já tinha derramado sobre você. Sim. E como foi esse processo, assim? Você teve, assim, aquele diálogo com o Espírito Santo e Deus mostrou, você foi escolhendo as, tipo, por ordem? Que é difícil escolher, né? Entre tantas. Pior que não. Teve 2 que foram das primeiras, né? E as outras foram Deus direcionando mesmo, porque todas foram em direção de Deus, né? Mas aí eu tive que escolher assim, eu falei, Senhor, qual que vai? Vai essas primeiras, vai essa, qual que o Senhor quer? Qual que é a mensagem que o Senhor quer transmitir aqui? Porque não importa que é a minha queridinha, importa que é que o Senhor quer que eu ministre para as pessoas. Qual que o Senhor quer o que o Senhor quer falar? Qual delas? E foi exatamente isso. Aí eu comecei a orar, a buscar. Qual canção, Senhor? E aí foi vindo. Aí ele falou, quero essa, essa. Aí tinha uma que eu já tinha até meio que deixado ela assim. Eu falei, acho que essa aqui não vai, não. E aí no final das contas, Deus, eu quero essa. Que nem Davi, não, ainda falta um. Peraí, eu quero aquele lá que você nem sabe que tá aqui pronto pra isso, né? Que bacana, gente. Exato. E foi tremendo nas escolhas. E até mesmo para gravar foi um processo. Porque quando eu fui para gravar e estava já na semana de gravação, eu descobri que eu estava com a enfermidade, né? E eu tinha descobri na quarta e sexta-feira eu já tinha que gravar. E minha voz não estava aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, como que eu vou gravar desse jeito, Senhor? Será que é para mim gravar agora mesmo? Será que não é? E comecei. Aí começa a dúvida. Aí eu falei assim, meu Deus, não sei se é para me gravar, se não é. E eu já estava com o diagnóstico, né? Fui descobrir que eu estava com problema de hipertiroidismo, né? E aí, minha garganta eu estava inchado. Tem até foto na época, né? Eu estava inchado, eu estava muito esquisito. E até mesmo a voz, né? Porque quando
tá desregulado, fica um pouco diferente ali a forma. E eu fiquei assim, e aí eu falei com um rapaz lá que eu estava mexendo para gravar, e falei com ele, não sei se eu gravo agora por causa disso. E aí ele foi normal nele, mas para mim no momento eu estava sensível, eu falei, nossa, ele foi bem grosso. Aí ele falou assim, Gilson, você tem duas opções, você grava agora ou não. Você pode ser que sua voz... Aí ele vai e solta ainda, pode ser que sua voz não volte ou fique assim mesmo. Então você tem que ver o que você vai fazer. Eu falei, meu Deus. Super motivador. Super motivador, me motivou e eu falei, saí de lá, né, lá embaixo. E aí eu fui conversar com um pastor, amigo meu, que até mora do lado lá. E aí ele me deu uma palavra de Deus. E ele falou assim, filho, deixa eu te falar, Deus vai estar com você nos dois momentos. Tanto se você se isentar e falar, Deus, eu não estou preparado agora e vou deixar para gravar para depois. Ele vai estar com você e ele vai te respeitar a sua decisão e vai ser contigo. Mas também, aí ele até falou assim, ó, se eu fosse você, eu daria um passo de fé. Porque viver por fé é mais gostoso. É crer, confiar e saber que é ele que está no dono da promessa, vai cumprir sobre a sua vida. Ele vai fazer através de você. E aí eu me peguei assim nesse momento assim, ai Deus, será que eu, né, vou, não vou? E quando ele me falou essa palavra, eu falei, Deus, eu vou sobre a sua palavra. Sobre a sua palavra eu vou. E o engraçado é que no dia que eu recebi essa palavra, eu entrei dentro do carro e me veio uma inspiração. E dentro do carro eu comecei já a cantar. Comecei a fazer o meu espontâneo para Deus, a minha oração cantada ali dentro daquele carro. E aí eu só repeti, eu viverei o meu milagre. Em ti eu posso descansar. Eu viverei o meu milagre. E a canção, eu fiquei repetindo isso muito. E aí veio as estrofes, né? E eu ficava, né? Eu viverei o meu milagre, eu viverei o meu milagre, em ti eu posso confiar. Eu viverei o meu milagre, eu viverei o meu milagre, em ti eu posso descansar. E aí foi. E aí começou. Aí eu falei assim, Deus, eu creio que o Senhor quer que eu faça. E quando ele derramou essa canção em lágrimas, eu falei assim, tanto que eu vou gravar e também eu confio na minha cura. Eu creio que o Senhor vai me curar. Ainda não recebi, mas ainda vivo com o meu milagre. Porque aí depois de um tempo eu pensei, já tem tanto tempo, tem muita gente até falou, não, tem muito tempo ainda, você está crendo, você está confiando? Eu falei, creio. E mesmo que não aconteça, eu já estou vivendo meu milagre todo dia. Porque o meu milagre não é simplesmente se eu estou curado ou não. Mas o meu milagre é, apesar do meu espinho na carne, eu vivo para Cristo. E eu honro com Ele em todo o tempo. Porque não é sobre uma condição de cura, não é uma condição do que eu estou passando, ou se eu estou bem ou se eu estou mal. Eu sou dele. E não importa o que ele vai fazer, eu só vou confiar. E é isso. Se ele chamou, ele responsabiliza, né? Exato. E aí você gravou aí 6 músicas e deu super certo. Deu super certo. E depois eu falei assim, gente, deu tudo certo. Tá Depois não precisava daquilo tudo, era só confiar. Que bacana. Era só E descansar. essa música que você mencionou, né, que você estava cantando no carro, essa é a música Lá na Cruz? Não. Ah, essa é outra ainda. Essa é outra. E eu não gravei ela ainda. Ah, você não gravou essa eu música? ainda não gravei. Né? Mas ela já está pronta para poder gravar. Mas ainda agora, né? Mas Deus está no controle para ver. Deus vai preparar. Ele vai direcionar qual que é agora. Ah, que bacana. Aí aquele rapaz lá que te deu um banho de água fria, né? Teve que ouvir suas belas canções. Teve. Ele teve e a gente fez muito projeto junto aí. Ah, então até agora ele se redimiu, então. Redimiu, então foi tranquilo. Mas também na época ele falou a realidade, né? Ele foi sincero ali, ele né? Foi naquele sincero, momento. ele falou assim, ô Gilson, você tem que ver se você vai poder gravar, você pode tanto gravar ou não. Mas pra mim, no momento, foi um momento de dor, né? É que às vezes a sinceridade dói um pouquinho, né? Dói. E aí a gente fala assim, eu falei, dá aquele banho de água fria, eu falei, Deus, nesse momento, tal, vou fazer o quê? Mas foi um momento que eu precisava, porque aquilo me fez crescer mais. Sim. Aquilo me fez amadurecer mais também. Porque a gente precisa desse amadurecimento, né?
desse entendimento para chegar ao lugar que Deus quer. Muitas das vezes a gente já quer a promessa para agora e não é naquele momento. Deus está forjando o nosso caráter para que aquilo concretize e aconteça, né? E eu louvo a Deus por todos os momentos, porque é uma frase que eu gosto muito dela e que faz todo sentido. Deus não desperdiça nada, nem mesmo as coisas ruins da nossa vida. Até as coisas ruins Ele tira de algum proveito para nos forjar e a trabalhar no nosso caráter e nos aprimorar. Eu costumo falar que as coisas ruins Deus transforma em bênçãos, né? Depois a gente vai ver aquilo e falar, nossa. E tem o processo, não tem como. Tem gente que quer pular o processo e não adianta, porque a gente vai ser esticado por Deus, vai ser amassado, porque isso faz parte. Senão, a gente não consegue chegar onde Deus quer nos colocar também. Exato. E você falando de processo, eu gosto muito da história de José exatamente por isso. É muito boa, né? Porque, francamente, né, Deus deu aquele sonho enorme para ele. E aí o processo que foi feito com ele. O que ele teve que passar, então eu fico olhando, Deus, eu me agarro a cada um que são inspiração para mim na Bíblia, porque a Bíblia tem que ser a nossa inspiração. E eu sempre falo, Deus, é isso. Né? É isso que é a essência e é a verdade, e eu quero viver isso. Se o Senhor me prometeu coisas grandes, então eu tenho que me preparar. Eu tenho que suportar. Porque a palavra de Deus mesmo diz, aquele que é muito dado, muito é cobrado. Então a gente tem que se aprimorar, a gente tem que buscar isso e se quebrar mesmo, se render à vontade de Deus e a estar disposto a passar pelo processo. Sim, que às vezes a pessoa acha que servir a Deus é fácil, viver o chamado é fácil, é lindo cantar. Gente, eu acho lindo quem canta. Eu tenho muita invejinha, tá? Acho que eu vou pedir esse dom pra Deus também. E só que às vezes a pessoa acha que é só pegar o microfone ali, ou só entrar num estúdio e gravar o videoclipe, ou fazer, né, ir lá na igreja, fazer um congresso, alguma coisa, só que não é só isso. Tem também a batalha espiritual, porque a gente mexe com o mundo espiritual quando a gente fala assim pra Deus. Então tem tudo isso que a gente tem que saber lidar também, né? E você aprendeu muito cedo isso. Com certeza. A gente vai aprendendo e até mesmo a convivência com as pessoas, né? Porque a gente ganha muito não. A gente ganha muita porta na cara. Muitas pessoas que deveriam te apoiar no momento que você está vivendo ali, ela não te apoia. Ela vira as costas, né? E até mesmo zomba. E aí a gente vai vendo como o trabalhar de Deus até mesmo nisso. Os nãos. Porque os nãos, ele pode fazer duas coisas com o ser humano. Ou ele desiste, ou ele se levanta e fala, eu vou viver porque foi Deus que me prometeu. Exatamente. Eu estou sobre a palavra dele. Então, não é o que o irmão está falando, ou o que o outro, porque Deus falou com você. Você sabe o que Deus te entregou, Exato. porque foi com você. Então ninguém vai entender melhor do que você que é uma promessa, que é algo que Deus já derramou sobre a sua vida. Então, e realmente é muito difícil, ainda mais no começo. E eu senti isso no começo também. E aí eu fico pensando, gente, é para um propósito só, é para o reino de Deus. E parece que tem uma competição entre os cristãos. E eu fico assim, gente, não faz sentido. Aí você pega um cantor de funk aí do mundo. Cara, ele consegue mobilizar os amigos para fazer um videoclipe assim na hora, se ele quiser. E muita gente vai lá para ajudar. Se um cristão precisa de alguma coisa, poucas pessoas vão aparecer. Então, isso eu fico pensando também. Por que os cristãos não se ajudam mais, sendo que é para um só propósito? Exato, a gente vê isso. E é triste, né? Porque o povo de Deus deveria ser mais unido. Exatamente. Porque, infelizmente, a gente vai vendo, tipo assim, não, se ele subir, se ele crescer mais, ele vai ser melhor que eu. Parece que tem uma disputa mesmo. Eu real. acho super que tem uma disputa, porque não é possível alguns cristãos. Aí eu falei assim, gente, pra que isso? A gente tá indo pro mesmo céu. A gente tá falando do mesmo Deus. Pra que isso? A gente deveria um ajudar o outro, um apoiar o outro. Mas não fica aquele sentimentinho de invejinha, de falar assim, não. Olha só pra você ver como tá fulano. Não, ele quer aparecer. Ele quer fazer tal coisa. Olha só pra você ver a soberba. A gente vê isso até mesmo na distinção, não é falando mal, tá, gente? Mas é uma realidade. Questão, não vou ficar entrando em mérito aqui de congregação, mas a gente vê até isso até mesmo entre as igrejas. Placa de igreja, né? Verdade. As placas de igreja. Não, gente, a gente está falando do mesmo Deus. A gente está falando do único Deus, do poderoso Deus, daquele que nos formou e nos chamou. Se a igreja entendesse que ela, unida,
não ia ter ninguém que pudesse ficar diante dela. Se ela se unisse para poder falar de Jesus, quantas vidas seriam tocadas e transformadas pelo amor de Cristo? As pessoas não têm noção disso, do que uma igreja, de uma noiva, porque Deus vem buscar uma noiva lavada e remida, né, adornada, pode fazer, mas não. Infelizmente ainda tem muitos que, né, infelizmente tem essa distinção, né, essa disputa boba, Sim. sabe? Muito bem lembrado. E você aí, ó, fica consciente, tá? Não existe esse negócio de placa de igreja. Porque assim, eu sou da parede preta, tem muito preconceito, tá? Ah, porque a parede preta pode tudo, não sei o que quer trazer o mundo pra igreja, é assim. Então tem esse negócio, né? Assim, eu não ligo mais, né? Cada um com a sua opinião e eu respeito. Só que eu acho que tem que ser uma soma, porque é um propósito só. Então, às vezes, fica que nem no começo da caminhada, você não cobra nada, cara, pra, sei lá, não custa nada um amigo ajudar, dar um like ali, curtiu o seu programa ali ou no canal do YouTube, por exemplo. E as pessoas não fazem isso porque às vezes tem inveja ou acha que não, mas o ministério dele, ele começou agora, ele não pode estar acima de mim. Como assim? Então é muito louco. Não, é sério, eu fico revoltada, gente. Desculpa o desabafo. Mas é porque realmente tem muito isso, cara. E eu fico muito, assim, triste. Porque em vez da pessoa estar se unindo para alcançar mais vidas, ela cria uma rivalidade. Verdade. E é triste porque a gente vê exatamente isso. Eu tenho certeza que agora eu tô aqui, mas tem muita gente que pode estar lá falando, pô, poderia ter chamado um outro, ou eu poderia estar ali, tá esse jovem ali, o que ele tá fazendo ali? Eu por que devia estar ali, entendeu? Então a gente fica vendo esses tipos de coisas, sabe? E é feio, né? Até mesmo como você falou assim, a gente vê como é triste. Porque o reino de Deus deveria fluir com muito mais leveza e fluidez no meio do povo. Porque muitas vezes a gente não vê e não sente muitas das vezes. Muitas das vezes as pessoas falam, antigamente acontecia isso, aquilo, outro. Não é que antigamente acontecia isso. Hoje em dia ainda acontece. Só que são poucos que querem se dobrar diante de Deus. São poucos que querem quebrantar. São poucos que querem ser um canal de bênção na vida um do outro. Aonde eu vejo a sua conquista e eu me alegro. Aonde eu vejo Deus fluir através de você e eu me celebro também, porque eu entendo que você é o corpo de Cristo, eu sou o corpo de Cristo. Exatamente. Um é mão, outro é braço. Então, se você está sendo exaltada, eu também estou sendo exaltado. Porque nós somos um só. Deus não veio buscar um membro, mas Deus veio buscar uma noiva. E Ele veio buscar um corpo. Então, é sobre isso. Então, é sobre exaltar aquele que te chamou. E ver que não é mérito nosso. Nada é nosso. Nada aqui é nosso. Minha igreja, fulano. Não. Não tem nada disso. É um povo escolhido. É uma noiva. Então, a gente tem que conscientizar isso. E eu acho que é válido a gente falar isso aqui para que as pessoas entendam isso. Que não é a igreja parede preta, não é a igreja branca, o que for. Não, gente. É Cristo. Ele é o centro. Volta para o centro, volta para a essência que é Cristo, porque é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que salva. E é Ele que salva aquelas pessoas que você está orando e muitas das vezes Ele não salva porque você é incrédulo, porque você atira no outro. E Deus quer o nosso quebrantamento. Ele quer a nossa entrega por inteiro. Ele quer que a gente seja uma potência nas mãos de Cristo. Ele quer que a gente seja uma potência nas mãos dEle, para que venha fluir a presença dele sobre nós, sabe? E isso é uma das minhas orações. Eu sempre falo, Deus, eu não quero cantar sobre mim, eu não quero que as pessoas vejam o Gil aqui, não. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor. É como aquela canção do Toque no Altar, né? Eu escondo o rosto para que vejam tua face. Eu não quero nada de mim mesmo, porque se eu for cantar de mim mesmo, não vai prestar. Porque o que tem tudo de bom aqui é só Cristo. Se for do Gil, nada sai. Foi uma mini pregação agora. Recebeu aí, Amém. né, crente? Que é isso? Se não for transformado agora, não sei, hein? Que bacana, mas muito interessante isso. E também, outro ponto que você falou agora, de cantar o que Deus também quer que você cante. E não fazer porque tá comercial ou que vai vender mais. Mas ser sensível ao Espírito Santo
e colocar aquilo que ele quer, que ele está pedindo. Porque hoje virou muito isso, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores exatamente sobre virar um comércio e as pessoas fazerem mais por dinheiro, né? E não colocar aquilo em prática que Deus realmente entregou. A forma original, né, da canção e tal. Sim, infelizmente a gente vê verdadeiramente um comércio, onde eu canto mais sobre mim, onde eu canto mais sobre a minha dor, sobre o que eu estou passando, do que eu cantar sobre o Criador. Sendo que as pessoas se entendessem que a gente louvando ao Criador, adorando a Deus, a transformação chega. Porque é o verdadeiro quebrantamento. A gente pode, eu gosto de citar muito essa passagem, né, de Paulo e Silas na prisão. Forte também, hein? Eles estavam pregando, eles estavam adorando a Deus e eles foram presos, açoitados, e eles tinham todo motivo, se fosse hoje em dia, vamos dizer assim, os cristãos, né, iam falar assim, sim, eu estava te servindo, eu estou aqui preso. Ah, não, Deus. Ah, não, senhor, desse jeito eu não quero não, viu? Já ia desistir do chamado, da promessa. Desistir. Mas não, ia perder o milagre. Por que Deus fez? Ele chacoalhou aquele lugar de uma tal maneira que quebrou as cadeias, quebrou os grilhões. E eu vejo o quanto o poder da adoração, da entrega, de um coração rasgado e rendido na presença do Senhor, ele louvou a Deus pelos açoites. Ele falou, eu glorifico o nome do Senhor por esses açoites, Pai, porque eu tenho o privilégio de te servir em meio a esse caos todo que eu estou vivendo aqui, mas eu estou adorando ao Senhor e eu estou com meu coração grato e feliz por estar passando pelo que eu estou passando, porque eu sei que eu estou no centro da sua vontade. Então, toda vez que eu vejo isso, e até mesmo que eu vejo que eu estou indo para um lugar de murmuração, eu sempre falo com Deus, Deus, não, eu tenho que voltar para o eixo, Paulo e Silas. Eu lembro de Paulo e Silas, eu falo, meu coração tem que estar grato, meu coração tem que estar confiado no Senhor, porque isso depende da minha vida, a minha alma, a minha entrega está no Senhor, não depende se eu tenho ou se eu deixo de ter, ou se eu estou no lugar, ou com as pessoas, não. O que depende é se o Senhor está no centro da minha vida e eu estou te louvando, eu estou fazendo a sua vontade, cumprindo o seu querer, isso é o que me basta. E esse tem que ser, não é o comercial, não é o que agrada o ego do homem, não, eu tenho que cantar sobre ele, porque quando eu canto sobre ele, o céu desce e a transformação acontece. E é isso que tem que ser derramado sobre a nossa geração hoje em dia, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Chamar Cristo de volta para o centro. Colocar Cristo de volta no centro e que as pessoas sejam tomadas por essa glória. Que as pessoas venham ser invadidas por essa glória, porque quando essa glória vem, cura acontece, libertação acontece, salvação, rendição. Não tem mais que... É que são tantas coisas boas que Jesus faz, né? Que dá pra ficar aqui horas e horas. Sim, sim. E hoje como falam, né? É cristão Nutella. Porque qualquer dor de barriga, não, já não quero mais, já vou desistir. E aí, se você pega até mesmo Jesus na cruz ali, o quanto ele sofreu, por que a gente não pode sofrer, né? Claro que Deus não quer que a gente sofra, mas se sofrer, a gente tem que entender que isso faz parte também. E a gente não pode abandonar a cruz exatamente porque a gente está passando por um momento difícil. É aí que a gente tem que se agarrar nela e ter a confiança de saber que aquela fase vai passar, que é só um processo, é só uma agulhinha ali, né? Então, a gente vai seguir e vai dar tudo certo, porque Deus já prometeu a vitória, então não tem como, né? A terra prometida está aí, basta cada um fazer sua parte também, né? E aceitar Jesus, né, Gil? Sim, com certeza. Né? Por favor. Senão não adianta. Aquele pessoal, faça o favor para a sua vida, de aceitá-lo, de confiar a sua vida a ele, porque não tem outro caminho. Eu costumo dizer, gente, eu não presto para outra coisa. Eu só presto para Cristo. A minha vida, a minha entrega só depende dele. Eu preciso dele para tudo. Eu não me vejo longe da presença de Deus. Então as pessoas têm que conscientizar isso com ele. Não é que vai ser um mar de rosas. Não é que tudo vai dar certo na sua vida, mentindo como muitos têm mentido, né? Dizendo assim, vem para Jesus que vai estar tudo certo, você vai ter carro, você vai ter isso, aquilo, outro, prometendo mundos e fundos. Não. Vai ser difícil, mas com ele você vai passar. E não há mal que perdure para sempre. Vai ter a bonança. A alegria vem pela manhã. A resposta chega. O milagre chega. Então, é com Cristo, meus queridos. Não tem outro caminho. Se qualquer outro que falar com você vindo com o evangelho fácil, sai fora. Creia no evangelho que vai ter dor sim, vai ter luta sim, mas ele vai te aprimorar
e vai te levar para o centro da vontade de Deus e para uma vida abundante com Deus. Uma vida abundante que eu quero dizer para você que mesmo em meio a qualquer escarcéu que você esteja passando, qualquer tempestade que você esteja passando, mas você vai ter uma paz. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, como você consegue? Você tem uma paz que eu não consigo entender. Você me transmite algo tão poderoso e você está passando por tudo isso, como você consegue? E você vai poder dizer nos olhos dessa pessoa e falar, é Jesus. É o meu Criador que me sustenta, porque se não fosse Ele, Sim. eu não estaria E aqui. isso fica tão nítido, né? Então é tão maravilhoso que Deus reflete nas nossas vidas de uma forma assim sobrenatural. Verdade. Muito bacana. E falando de vidas, de aceitar Jesus, teve esse processo na sua família também. Acredito que muito também por conta da sua conduta, da sua conversão, que foram seus pais que também aceitaram Jesus. Eu queria que você falasse também sobre esse processo e como você também se sentiu, né? Vendo os seus pais ali aos pés ali de Jesus. Com certeza, foi um privilégio para mim, porque era coisas que eu sempre orei. Desde pequeno eu falava, Deus, minha família tem que estar salva. Eu quero ver os meus pais na presença de Deus. E eu comecei a buscar, a clamar. E eu digo que foi um divisor de águas quando eu aceitei o meu chamado, porque foi através dessa aceitação, dessa entrega, que eles foram vendo a mudança genuína dentro de mim. A transformação, vendo Cristo em mim. Eles falaram, opa, ele está mudado. Ele não faz mais isso, ele não está mais assim, ele está assado, ele está diferente. Tem algo. E no primeiro instante, eu vejo que Deus começou a arrumar a casa. Então, foi muita desconstrução, construção. E a gente sabe que uma construção, quando ela está sendo feita, gera muito incômodo. Também. Muita bagunça. E ali eu fui vendo, gente, parece que tudo tá piorando. É sempre assim, né? Aí eu falei assim, parece que tá tudo piorando, meus pais... E eu vi assim, ai, meu pai tá... e tinha uma perseguição, meu pai, nossa, só fica na igreja, só não sei o quê. E começou a falar, e falar. Antes você ia, mas agora tá desse jeito. E fala mal de crente. E começa, tá indo pra dar dinheiro, pastor. Exato, o clássico, né? Esse é o clássico. Aí, quando foi um dia... Deus tocou profundamente, porque aconteceu várias coisas na minha família, sabe? A gente teve algumas perdas de entes queridos, e foi quando Deus começou a quebrantar o coração. E aí meu pai se viu num momento que ele falou, não me vejo com saída e eu preciso. E eu falei, pai, posso te fazer um convite? Vão na igreja comigo. E ele foi, ele aceitou. Ele aceitou no primeiro? Aceitou, não, tinha muitos, né? Mas enquanto aconteceu isso, eu falei, vamos para a igreja? Depois de muitos não, mas eu sou chato. Persistente. Eu sou crente chato, aquele isso que fica aí. no pé. Aí eu falei assim, vamos na igreja, e ele foi. E quando ele foi nessa igreja juntamente comigo, Deus falou com ele tudo que ele estava passando. Tudo que ele estava passando, tudo que ele estava vivendo naquele momento. E foi aonde Deus começou a trazer ele, a tratar com ele. E ali nisso, ele começou a acompanhar na igreja que eu congregava local. Minha mãe foi também, foi indo. Minha mãe sempre foi mais tranquila para poder ir, sabe? O negócio era meu pai. Era o mais durão ali. Né? Ela acompanhava ele. Por exemplo, se ele não ia, ela não ia. Então ela ficava acompanhando ele. E aí, até nisso, ele começou a ir. E aí ele teve o desejo mesmo de estar na igreja, de congregar. Não foi nada forçado, sabe? Foi Deus fluindo mesmo. E aí eles se batizaram, para mim foi um momento de alegria, de conquista, de promessa. Porque Deus já tinha falado para mim, filho, eu vou salvar, eu vou fazer isso. E aí eu ficava assim, quando vai acontecer? E eu via aquela coisa assim tão distante, sabe? Parece que o cenário fica desfavorável, pior, e você fala, não é assim, possível. Eu falei, não é possível que o senhor não vai converter esse homem. Eu ficava assim, o senhor tem que converter. Eu quero ver minha família toda na presença de Deus. E a minha maior vontade sempre foi ter eles do meu lado. E principalmente meu pai. Eu falei, Deus, eu quero que meu pai esteja comigo e tenha orgulho de me ver pregar, de me ver cantando. Eu quero que eles estejam comigo ali. E para a honra e a glória de Deus, até mesmo esse projeto dessas primeiras canções, quem foi usado por Deus para poder patrocinar foi ele. Olha só. Ele deve estar escutando aí, pai. Foi ele. Deus usou a vida dele como instrumento, sabe? Então, foi um motivo de muita alegria de ver coisas que eu sempre quis que os meus pais orassem por mim.
declarasse sobre a minha cabeça, porque é diferente, por mais que a gente tenha pastores, pessoas que a gente ama, mas quando é seu pai, a sua mãe liberando sobre a sua vida e falando, filho, voa, filho, vai, eu acredito em você, eu acredito naquilo que Deus tem sobre a sua vida, você vai voar longe, você vai alto, é diferente, tem um poder, tem um peso diferente. Tem essa bênção, assim, né? Sim, né? Então, para mim foi maravilhoso, foi um marco. Para mim, foi uma das realizações, das conquistas daquilo que Deus já tinha falado sobre a minha vida, que ia concretizar, sabe? Foi uma coisa tremenda. E é muito bom ver eles até hoje juntamente comigo. Exatamente. E que lindo, né? Porque seu pai, acredito que foi pela dor das circunstâncias ali, mas ele permaneceu porque ele quis também. Porque Sim. depois que ele provou, é que já era, gente. Provou Exato. uma vez de Jesus, não tem como voltar mais. Tem jeito não. Depois que a gente bebe dessas águas, não há outra fonte. Não há outra fonte que sacia a nossa alma. Não há outra coisa que nos ganhe, né? Que faz sentido para nós, se não é Ele. Exatamente, que bacana. Gente, a hora passou muito rápido aqui, mas antes da gente finalizar, que vai ter canção daqui a pouquinho, então eu queria que você falasse sobre a canção Lá na Cruz, que foi algo que Deus derramou sobre a sua vida, pincelasse um pouquinho pra gente também tocar aqui, quer dizer, você cantar, né? Pro pessoal ouvir também essa linda canção. Então, gente, Lá na Cruz para mim foi literalmente falar do amor de Cristo, porque o próprio nome já disse, né? Lá na cruz. Lá na cruz ele conquistou o direito nosso de sermos chamados filhos de Deus, de poder cantar essa verdade e dizer, eu sou livre, eu sou lavado, eu sou curado, eu sou liberto, eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu não era merecedor, mas o amor dele me fez. Né? E é literalmente como a palavra de Deus diz, nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Então, essa canção expressa exatamente aquilo que Cristo fez por nós. Né? Eu era pecador, mas ele me fez santo. Eu não era merecedor, mas ele me fez merecedor. Que lindo, gente. Eu vou me despedir aqui do pessoal, então. Enquanto ele bebe uma aguinha aqui, ó, pra já deixar, como que fala? Já ficar no calibrando a voz. Muito bem. Que Gilson vai cantar aqui também, Lá na Cruz, que é uma composição sua, né, Gil? Sim, é uma composição. Uma composição do Gilson. Então, você que ficou aí até o final, eu já quero agradecer também pela participação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e sigam as páginas aqui do link abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração. E não esqueça que ele é incomparavelmente lindo, tá bom? E agora, Gilson, você canta pra gente? Com certeza. Lá na Cruz, com Gil Avilar. Tchau. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Obrigado por este amor, ó Pai. Obrigado por quem Tu és, Pai. Por tudo que o Senhor faz e continua fazendo em nosso meio, Pai. Aleluia, Santo, Santo. Lá na cruz Teu sangue derramou, por mim pecador, se fez maldição por mim. Sei que eu não sou merecedor, mesmo assim me amou, me resgatou pra Ti. Na cruz me lavou, na cruz me curou, na cruz me salvou, deu-me nova vida, deu-me nova vida em Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Pelo que Tu és, Pai, e pelo que o Senhor faz em nossas vidas, Senhor Jesus. Oh, Pai, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia.
Lá na cruz seu sangue derramou, por mim pecador, se fez maldição por mim. Sei que eu não sou merecedor, mesmo assim me amou, me resgatou pra ti. Na cruz me lavou, na cruz me curou, na cruz me salvou, deu-me nova vida, deu-me nova vida. Na cruz me lavou, na cruz me curou, na cruz me salvou, deu-me nova vida, deu-me nova vida em Jesus. Sobre a morte venceu, ele ressuscitou, para sempre exaltado está. O seu sangue verteu e me resgatou. Hoje vivo só pra te adorar. Sobre a morte venceu, ele ressuscitou, para sempre exaltado está. O seu sangue verteu e me resgatou. Hoje vivo só pra te adorar. Na cruz me lavou, na cruz me curou, na cruz me salvou, deu-me nova vida, deu-me nova vida. Na cruz me lavou, na cruz me curou, na cruz me salvou, deu-me nova vida, deu-me